Xiaomi Redmi Note 13 ou Galaxy A15? Qual o melhor celular para você comprar? Ambas as marcas fizeram realmente um trabalho interessante nesses dois celulares. Eu já fiz uma análise completa, bem detalhada de cada um deles. Se você também quiser assistir, está disponível aqui no canal. Meu objetivo até o final do vídeo é te mostrar estas diferenças de forma bem evidente para te ajudar na escolha do melhor celular para você. É importante dizer também que esses dois celulares possuem duas versões. A versão com chipset 4G e a versão com chipset 5G. E a principal diferença de fato está somente no chipset por conta da conexão 5G. Qualidade de construção, qualidade da tela, câmera, bateria e até mesmo desempenho em jogos, eles ficaram muito semelhantes, exceto um jogo que eu vou comentar um pouco mais lá na frente, que eu não consegui instalar nos chipsets 4G. Abre parênteses, na data da gravação desse vídeo, não sei se sairá uma atualização permitindo uma instalação futura. E a primeira diferença está curiosamente no peso, né? O Galaxy A15 com uma tela de 6.5 polegadas contra 6.67 do Redmi Note 13, ele acaba sendo um pouco mais pesado, pesando 200 gramas contra 188 do Redmi Note 13. Isso também se dá porque o Galaxy A15 acaba sendo um pouquinho mais espesso, com 8.4mm contra 8mm do Redmi Note 13. Em relação à parte frontal, o Redmi Note 13 já é conhecido de outras linhas também, que possui bordas mais finas nas laterais da tela, que de repente pode ser um ponto positivo. Na moldura lateral também existe uma diferença significativa, enquanto no Galaxy A15 tem tanto o botão de ação liga e desliga, volume mais, volume menos, este botão de ação também tem uma função de impressão digital. Já o Redmi Note 13 tem impressão digital embutida na tela. E esta não é a única diferença não. O Redmi Note 13 ainda possui, se você perceber, falantes tanto na parte superior quanto na parte inferior, enquanto o Galaxy A15 possui apenas um falante mono. E apesar da disposição diferente, por exemplo, da saída de áudio via cabo, do slot para cartão, que inclusive ambas versões possuem cartões híbrido, ou seja, você pode utilizar dois SIM card ou de repente um SIM card e um cartão para aumentar a memória. Os outros recursos são basicamente o mesmo. Quero atentar também sobre a questão da borrachinha de vedação que está presente no Redmi Note 13 na portinha do slot de cartão, trazendo pelo menos aí uma proteçãozinha adicional contra a água. Porém, lembrando que nenhum dos dois celulares possui uma proteção contra a água efetiva. Na parte traseira, somente o visual mesmo que é diferente, característica de cada linha, porém ambos possuem 3 câmeras que falaremos um pouco mais adiante. Na tela temos também algumas diferenças, inclusive pontos positivos diferentes para cada modelo. O A15 sai na frente por ter uma tecnologia um pouco mais nova, Super AMOLED, porém acaba perdendo por oferecer uma taxa de atualização de 90 Hz. Já o Redmi Note 13 possui uma tela AMOLED, que também já é bem interessante, porém com taxa de atualização de até 120 Hz. O pico de brilho do Redmi Note 13 chega a 1000 nits, enquanto no A15 chega a 800 nits. É uma diferença de 20%, que pode ser significativa de repente num dia mais ensolarado com bastante luz externa. O Redmi Note 13 também vem com uma película na tela já aplicada. Não é uma super película, porém já é uma proteção adicional que o A15 não tem. E falando em proteção, o Redmi Note 13 também já vem com uma capinha de proteção. Vale a pena trazer uma observação aqui sobre essas diferenças de taxa de atualização. Eu sei que de primeiro momento pode parecer muito melhor ter uma taxa de 120 Hz em relação a 90 Hz que é do A15. Porém, aqui você precisa colocar na balança dois aspectos. O primeiro, o 120 Hz vai te trazer uma imagem mais fluida? Vai trazer. Mas será que essa diferença é tão significativa assim em relação a 90 Hz? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nos meus testes práticos que eu já compartilhei no review detalhado de cada um, o Galaxy A15 se mostrou com uma autonomia de bateria bem superior em relação ao A13. Porém, o Redmi Note 13 acaba ganhando na questão do carregador, né? A Xiaomi já envia um carregador de 33 watts, uma vez que o Redmi Note 13 também suporta carregamento de 33 watts. E mesmo o A15 suportando carregamento de 25 watts, o carregador que vem presente na caixa é de apenas 15 watts. Então temos aqui, de um lado, o A15 com melhor autonomia de bateria, né, utilizando melhor os recursos, até mesmo por conta da tela, e o Redmi Note 13 com melhor conjunto de carregamento. Aí é um detalhe que você precisa decidir, hein? Antes de continuar o vídeo, quero reforçar alguns detalhes. De repente, se você sentir falta de algum teste neste comparativo, é porque eu já tenho uma análise individual do Redmi Note 13 e outra análise individual do Galaxy A15. Ambos os reviews chegam facilmente aos 20 minutos de vídeo, tudo muito bem detalhado. Aqui eu estou focando nas diferenças para te ajudar a escolher qual é o melhor modelo. E se você achar que este conteúdo está sendo bem útil, abaixo do vídeo também tem links confiáveis para você comprar tanto o Redmi Note 13 quanto a 15 em até 10 vezes sem juros. E você não tem ideia o quanto que isso ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube.
Valeu! Em relação ao chipset, vai depender se você quer uma versão 4G ou 5G. Porém, em todos os testes que eu fiz aqui, não teve uma diferença significativa se você comprar o Redmi Note 13 4G ou 5G em relação ao desempenho. Do mesmo modo, em relação ao A15. Agora, uma das coisas que a Samsung saiu na frente no chipset, independente da versão, é o NFC. Se você usa bastante pagamento por aproximação, sem sombra de dúvidas, a melhor opção seria o Galaxy A15. O único detalhe que eu comentei com vocês no início foi em relação à instalação de um jogo, lembra? Sim, o COD Warzone, que é um dos mais recentes lançamentos aí no mercado, só foi possível fazer instalação nos celulares básicos com o chipset 5G. Não sei se é uma limitação de fato que sempre vai ter no jogo, ou se é por conta do recém-lançamento e ainda não foi atualizado para diversos chipsets. De qualquer maneira, fica aqui o alerta, tanto que eu não consegui testar, por exemplo, o COD Warzone no Redmi Note 13 4G. E aí, qual celular está sendo o seu preferido? Deixe seu comentário aqui abaixo. E não esqueça também, se está chegando aqui agora no canal, inscrever-se, ativar as notificações e também curtir para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Em relação ao desempenho para o dia a dia, para você aí usar o WhatsApp, redes sociais e aquelas tarefas mais básicas como nota, agenda, e-mail, tudo isso vai rodar de forma muito semelhante nos 4 celulares. Até mesmo se você estiver pensando em comprar o celular e joga esporadicamente. Nosso Alt 9, tanto o A15 como o Redmi Note 13, alcançou o pico máximo de 60 FPS, que é a taxa máxima do game. Porém, o A15 conseguiu se manter mais próximo aos 60 FPS na maioria do tempo. O Redmi Note 13 se manteve na média de 55. Só que, por exemplo, no Free Fire, na qualidade padrão também, o Redmi Note 13 saiu na frente, rodando até 60 quadros por segundo, porém estabilizando a 57. E o Galaxy A15 também chegou a 60 quadros por segundo, só que teve uma estabilidade um pouco menor, a 55 quadros. No Genshin Impact, apesar de ambos celulares conseguirem bater acima dos 50 FPS, o Redmi Note 13 se manteve estável a 36 contra 41 do Galaxy A15. A diferença é tão pequena que podemos considerar o empate entre esses dois celulares. O Redmi Note 13 apresenta uma resolução final de até 108 megapixels contra 50 megapixels do Galaxy A15. Porém, isso não quer dizer tudo. Por quê? Porque em alguns momentos o Galaxy A15 saiu melhor em relação ao Redmi Note 13. Porém, que o Redmi Note 13 para mim saiu um pouquinho na frente foi na foto noturna, trazendo um pouquinho mais de detalhes em relação ao A15. Esta é uma imagem sendo gravada com o Redmi Note 13, com a câmera principal. É um celular aí que grava Full HD a 30 quadros por segundo e está com uma estabilização relativamente melhor em relação ao Note 12, mas mesmo assim não chega, por exemplo, à qualidade da estabilização que nós temos no Note 13 Pro. A qualidade do áudio também está sendo gravada diretamente aqui no Redmi Note 13, para vocês terem uma ideia. E esta imagem agora é da câmera principal do Galaxy A15. Existe um fato curioso sobre a estabilização desse celular que eu preciso comentar, que eu não poderia deixar passar em branco, que inclusive também me pegou de surpresa. E essa informação, inclusive, eu não encontrei em nenhum outro lugar. Foi na prática testando a câmera aqui do Galaxy A15. E eu só fui perceber isso quando eu fui assistir algumas imagens. Existe uma estabilização, vamos dizer assim, um pouco escondida no Galaxy A15. Durante as gravações de algumas imagens aqui, eu estava convicto que não existiria qualquer tipo de estabilização no Galaxy A15. Durante a gravação eu percebi que as imagens ficam muito mais trêmulas do que o arquivo final. E isso me faz concluir que existe uma estabilização de software após a gravação. Quais são os pontos que me levariam a comprar o Redmi Note 13? Primeiro ponto em relação à construção. Nós temos aqui falantes estéreo e a construção da tela me agrada mais por ter bordas mais finas. A tela possui 200 nits de brilho a mais, podendo ser muito útil em dias bem claros para você melhorar a visibilidade no seu celular.
Particularmente eu também prefiro o sensor de impressão digital ali na tela em relação à lateral, mas é somente gosto pessoal mesmo. Em relação à câmera, entrega umas imagens noturnas melhores em relação ao A15, além de entregar tecnologia de carregador e carregamento mais rápido. Dois outros pontos positivos para o Redmi Note 13 seriam a película aplicada já na tela do celular e a capinha como um brinde. Eu escolheria o Galaxy A15 principalmente se eu não abrisse mão de pagamentos por aproximação por conta do NFC e uma autonomia maior de bateria, que apesar de ter a mesma miliamperagem em relação ao Redmi Note 13 e perder na questão de carregamento rápido, o conjunto geral do chipset acaba entregando uma melhor autonomia, facilmente passando aí de 1 dia e meio de uso. Então é isso, espero ter esclarecido todas as principais dúvidas e até o próximo vídeo. Valeu!